Bom dia, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema Revolução Russa, certo? Que é um tema que eu já introduzi na aula ao vivo com vocês, que vocês já têm um pouquinho de noção, que hoje eu vou finalizar esse tema, tá? Bem rapidinho. Essa primeira imagem, e nós vamos aprender com imagens, tá? Esta primeira imagem faz referência à Rússia antes da Revolução Russa. Como era essa Rússia? Ela era uma Rússia agrária, era uma Rússia ainda feudal, mesmo tendo passado muito tempo depois da Idade Média. Era uma Rússia pobre, era uma Rússia que a maioria vivia no campo, 80% da população vivia no campo. Então era um país bem diferente dos outros países da Europa. Era um país, entre aspas, atrasado em relação à França, em relação à Inglaterra e tudo mais, certo? Temos uma imagem aqui, ó, de camponeses russos para representar bem essa Rússia antiga, antes da Revolução. Essa família aqui, que é a família Romanov, família do czar Nicolau II, vai ser a família que vai estar no centro, da Revolução Russa, vai estar no comando quando acontecer a Revolução, tá? Porém, o czar a modernizar, a mudar a Rússia foi o czar Alexandre II. Ele foi o czar que introduziu máquinas, introduziu indústria, introduziu ferrovias, mudou um pouquinho a cara dessa Rússia agrária para transformá-la em uma Rússia moderna. Então a gente costuma dizer que a industrialização russa foi uma industrialização tardia, porque ela foi só acontecer ali no século XIX, anos 1800. Enquanto no resto dos países, na Inglaterra começou lá em 1600, 1700, tá? A Rússia, esse processo foi um pouquinho tarde. E aí, com a formação dessa indústria, com o surgimento de máquinas, com a formação de ferrovias, surgiram oportunidades de emprego na cidade, na capital. Então, muita gente saiu do campo para ir para a capital, em busca de melhores condições de vida, desse emprego que tinha na capital e tudo mais. Aqui tem uma imagem representando, ó, uma greve de trabalhadores, uma manifestação de trabalhadores, para representar a nova classe que ia surgir na Rússia após essa industrialização. Porque quando você implanta indústrias ali nas cidades russas, você abre espaço para a formação de uma classe operária, certo? E quando você não dá direitos a essa classe, não dá benefícios, não trata como devem ser tratados, é claro que eles vão se organizar para buscar melhores condições de trabalho, certo? E é isso que vai acontecer na Rússia. Essa é a raiz da Revolução Russa, é onde começa a Revolução Russa, na forma como estes trabalhadores foram tratados, esses operários, essa nova classe, e na forma como os camponeses já eram tratados na época do czarismo, né? Que é a época que a gente chama antes da Revolução, o governo dos czares, dos imperadores, dos reis. Que na Rússia o rei era chamado de czar, certo? Aqui, essa imagem está representando a formação do Partido Operário Russo, tá? Que é o Partido Operário Social Democrata Russo, que vai se formar a partir da criação dessa nova classe de trabalhadores, que são os operários. E aí eles vão, claro, obviamente, formar um partido para eles terem voz dentro da política russa. Então, esse partido vai ser o Partido Operário Social Democrata Russo. Este partido vai se dividir em duas alas, bolcheviques e mencheviques, tá? Os bolcheviques, eles são a maioria, são liderados por Lenin e Trotsky, perdão. E os bolcheviques, eles são os mais revoltados. Eles acreditam que a revolução ela deve ser feita logo, que os trabalhadores devem tomar o poder, que a revolução deve ser radical mesmo e ponto. Os mencheviques, eles são da galera do acordo, da paz. Então, eles querem fazer acordos com a burguesia, ou seja, acordos com os empresários para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Eles acham que as mudanças têm que ser graduais. Então, como vocês podem perceber, são pensamentos bem diferentes, tá? Ambos são socialistas, defendem a ideia do socialismo, que é a ideia de que os trabalhadores são o centro de tudo, que são os trabalhadores que sustentam a sociedade. Ambos são socialistas, porém, eles têm
maneiras diferentes de se implantar este socialismo, certo? Então, a partir da criação do partido, este partido vai se dividir em duas alas, ok? Então, só bora recapitular. A Rússia era um país agrário, rural, feudal. Um czar chamado Alexandre II vai modernizar essa Rússia. Essa Rússia, a partir da modernização, vai criar uma classe de operários. Essa classe de operários vai se organizar em um partido. Este partido vai se dividir em duas alas, porque haviam dois grupos que tinham maneiras diferentes de se chegar no objetivo deles, tá? Que era o socialismo. Neste meio tempo de formação da classe operária, formação do Partido Comunista, do Partido Operário, vai acontecer uma guerra entre Rússia e Japão. É a Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra vai deixar a Rússia numa crise econômica muito grave, população passando fome, população passando por dificuldades, crise atingindo a Rússia em cheio, porque uma guerra ela gera crise automaticamente, porque há muito gasto com equipamentos, com soldados, etc, etc, etc. Então, a Guerra Russo-Japonesa vai gerar essa crise na Rússia, ali por volta do ano 1905, isso ainda 10, 12 anos antes da Revolução que iria acontecer. Mas isso aí já é a raiz do problema, tá? Essa Guerra Russo-Japonesa ela vai ser bastante criticada pela população, porque eles não queriam que a Rússia se envolvesse numa guerra, estando a população passando pelo que estava, pela fome, pela crise e tudo mais. E aí a população vai se organizar, vai se revoltar contra tudo que estava acontecendo na Rússia, crise econômica, fome. E aí uma dessas revoltas ela vai ser duramente reprimida pelo governo russo, né? E vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. Então, o Domingo Sangrento foi um episódio que aconteceu na Rússia, em 1905, na qual a população que estava se revoltando foi duramente reprimida e morta. Foi um massacre. Morta pelo próprio governo russo, pelo governo do czar, tá? E aí, a partir do Domingo Sangrento, a população, os operários e camponeses, principalmente, eles vão se organizar no que a gente chama de sovietes. Os sovietes eles vão ser grupos organizados de camponeses e trabalhadores que vão lutar pelos seus direitos, por melhoria na sua vida e tudo mais. A partir da formação dos sovietes, o Nicolau II, que é esse cara aqui, ó, ele e a esposa dele, ele vai perceber que a população está se organizando, então ele vai tentar promover algumas reformas, tá? Vai tentar chamar a população para decidir junto com ele, etc, etc. Porém, a coisa fica sem jeito. O governo dele não consegue mais chegar até a população no momento que acontece. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, veja bem, é uma outra guerra em que a Rússia se mete, estando a sua população passando pelo que estava, acontecendo toda a crise na Rússia, fome e tudo mais, mas mesmo assim a Rússia se mete na guerra. Então, o fato de a Rússia estar presente na Primeira Guerra Mundial deixa a população russa muito revoltada com o seu czar. E aí eles lutam bastante para que a Rússia se retire da guerra e que o czar olhe para eles de uma outra maneira, olhe para eles com mais atenção e não fique pensando apenas em se meter em guerra e gastar todo o dinheiro russo, enquanto a população está passando fome. Por isso essa imagem aqui, ó, pão e paz. E aí o czar, com toda a pressão, vai sair do poder, né? Vai entregar o poder em março, se eu não estou enganada, de 1917. E aí assume um governo provisório, tá? Que são esses três grandes acontecimentos logo após a saída do czar. Vem o governo provisório, depois vem a Revolução Vermelha e depois vem a Guerra Civil. O que é o governo provisório? É um governo em que ainda não são os bolcheviques, ainda não são os comunistas, os socialistas, ainda não é o partido operário que vai tomar o poder, mas sim é um governo provisório que não dura muito tempo, porque esse governo provisório não retira a Rússia da guerra. Então a insatisfação se mantém com o governo. E aí, no mesmo ano, no final do ano, acontece a Revolução Vermelha, que é o momento, sim, que o partido dos operários toma o poder, a ala bolchevique, tá? Então, na Revolução Vermelha, a ala bolchevique, que é uma ala do Partido Operário, toma o poder, porque o governo provisório não conseguiu
ganhar esse apoio da população e tudo mais, principalmente por não ter saído da Primeira Guerra Mundial. Então, no governo dos bolcheviques, eles vão promover já várias mudanças. Uma das principais delas é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Eles vão, por exemplo, pegar terras de grandes latifundiários e distribuir essas terras para quem não tinha. Eles vão estatizar empresas que eram privadas e tudo mais, ou seja, empresas vão passar para as mãos do governo. Enfim, vão fazer todas as ações que estão relacionadas ao socialismo, tá? Que é uma ideologia, uma forma de governo, uma forma de viver que é bem diferente do capitalismo. Então, a Revolução Russa acontece neste momento, em 1917, quando os comunistas tomam o poder após a saída do Nicolau II e após o governo provisório. Quando esses comunistas, esses socialistas tomam o poder, a Europa olha com maus olhos essa situação. E aí vai acontecer uma guerra civil dentro da Rússia. O que é uma guerra civil? É uma guerra entre pessoas do próprio país. De um lado vão estar os bolcheviques, que vai ser o Exército Vermelho, e do outro lado vai estar o Exército Branco, que é aqueles que eram contra os bolcheviques e que estavam apoiados por outros países europeus, como França, Inglaterra, que eram contra o socialismo. Tá? Então, quando acontece a Revolução Russa, na Rússia, os outros países ficam com medo de que o socialismo tome o poder nos seus países também. Porque neste momento vão surgir partidos comunistas entre os países do mundo. Aí, França, Inglaterra ficam com medo de acontecer na Rússia, os comunistas. Então, na Guerra Civil, de um lado, está os bolcheviques, o Exército Branco, que é uma coalizão, é uma união de pessoas que eram contra os bolcheviques, inclusive pessoas de outros países, certo? Então, ao final dessa guerra civil, os bolcheviques ainda se mantêm no poder, eles são vencedores e aí eles conseguem ficar no governo, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma imagem para representar a tomada dos bolcheviques de poder. Aqui, a guerra civil, tá? Que vai ser o Exército Vermelho versus o Exército Branco. Ó, organizado por Trotsky, o Trotsky vai ser um dos líderes, tá? Lá da Revolução Russa, e ele vai governar o Exército Vermelho nesse período de guerra. Resistiu às forças contra-revolucionárias que temiam a repercussão da Revolução no Ocidente. Então, os países europeus eles temiam que esse comunismo, que esse socialismo se espalhasse, certo? E aí, logo um tempinho após o fim da Guerra Civil, o Lenin vai morrer. E aí a pergunta que fica é, quem vai governar depois do Lenin, certo? E aí vai haver uma disputa entre esses dois caras. Trotsky, que é esse de óculos, e Stalin, que é esse de bigode. O Trotsky e o Stalin eles vão disputar o governo da Rússia logo após a morte de Lenin, e ambos pensavam de maneiras diferentes sobre qual rumo a Revolução dos Trabalhadores deveria tomar. Para o Trotsky, eles deveriam internacionalizar a revolução, ou seja, espalhar o socialismo para os outros países, porque eles achavam que a Rússia não podia ficar isolada, sendo ela sozinha comunista. Já o Stalin, ele era a favor do comunismo se fortalecer primeiro na Rússia, para depois se espalhar para o resto do mundo. Então, a partir das disputas deles, quem acabou vencendo essa disputa foi o Stalin, esse de bigode, e aí se iniciou o governo de Stalin, que vai durar 30 anos. Aí desde a morte de Lenin, que é nos anos 20, até 1953, ali os anos 50, tá? Então ele vai ficar no poder por 30 anos, do Stalin, e ele vai fazer um governo que a gente chama de ditadura, que é um governo autoritário, um governo forte. Vai promover melhorias na Rússia, vai modernizar a Rússia, mas também vai ser muito autoritário, fazendo inclusive gulags, que eram lugares para onde ele mandava aqueles que eram opositores dele, tá? Lugares para onde essas pessoas eram mandadas para trabalhar de maneira forçada por serem contra a revolução, tá? Então, o nosso assunto é esse, vamos até aí, o governo do Stalin, certo? E foi dessa forma que o comunismo, que o socialismo aconteceu na Rússia. Um beijo, até a próxima aula.